Gessner, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Vila. Boa noite, Gessner. Boa noite, Vila. Boa noite. Vila, estamos diante do risco de um massacre em Gaza? Bem, é uma situação terrivelmente complicada. Tendo a ser lembrado, primeiro, que o grupo Hamas é um grupo terrorista. Lembrar que o Hamas não representa os palestinos. Lembrar que o Hamas não quer um Estado palestino. Quer manter o domínio da faixa de Gaza com um objetivo único, a destruição do Estado de Israel. Então, há um confronto entre um Estado constituído e um grupo terrorista que oprime os palestinos, viola os direitos humanos e mulheres, por exemplo, as mulheres não têm direito algum. Vive de contribuições bilionárias de ditaduras extremistas da região, parte para a corrupção do grupo Hamas e parte para armas. Se fosse para a economia, seria a maior revolução econômica. Afinal, tem cerca de 2 milhões de habitantes da região, poderia ser um exemplo de desenvolvimento econômico, mas não é, porque não é o objetivo do Hamas melhorar as condições de vida, é um grupo terrorista. Sendo assim, é uma situação porque Israel vai invadir, sim, Gaza vai começar pelo norte de Gaza a reportagem no final dá um destaque importante para concluir, lembrando que o sul da faixa de Gaza é o Egito. Né? E o Egito também fechou as fronteiras no sul. Por quê? Porque não quer a entrada de refugiados palestinos e teme a entrada do Hamas pela fronteira sul de Gaza, porque eles já têm um problema interno, que é a Irmandade Muçulmana, porque o Egito é uma ditadura. Ou seja, nós temos a única democracia do Oriente Médio, que é Israel, cercado ou por ditaduras ou por grupos terroristas. O Hezbollah no sul do Líbano e o Hamas ocupando a faixa de Gaza, que rompeu com a autonomia palestina na Cisjordânia, que seria o governo legal dos palestinos. Agora, Gessner, o mundo apela por um corredor humanitário, pela permissão de chegada de ajuda humanitária por parte de Israel, né? Porque, de um lado, como disse o Vila, a gente tem um grupo extremista e, portanto, o Estado constituído nesse conflito é Israel. E hoje o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, lembrou que até as guerras têm regras. Está faltando respeitar os tratados internacionais? Eu acho que ele está diante, como foi colocado, ele está diante de uma situação onde a fronteira entre o que é o código de guerra e o que é o inaceitável, absolutamente inaceitável, é muito difícil estabelecer. De fato, você tem, como o Vila colocou bem, você tem um Estado contra um grupo terrorista. E é possível, e é necessário que se frise que é um grupo terrorista, que não representa o povo palestino. Como um grupo terrorista, ele usa a população como escudo. Então, a tática de guerra é completamente diferente de uma invasão militar convencional, porque você vai tentar dominar o território sem atingir os civis, o que é extremamente difícil, como a gente está vendo. Então, eu diria que a gente está numa situação crítica, em que é preciso ter essa noção. Por outro lado, também o próprio Estado de Israel estava, antes desse conflito, muito dividido. A própria liderança do governo Netanyahu não é uma liderança plenamente aceita, embora nessa situação de guerra, naturalmente, há uma coesão. Mas, de qualquer forma, eu acho que a gente vai ver, infelizmente, uma situação muito difícil. Quer dizer, você tem 2 milhões de pessoas, suponhamos que 1 milhão de pessoas tente fugir, tente se refugiar de alguma forma sem as mínimas condições. Quer dizer, a gente provavelmente vai ver a reprodução daquilo que a gente viu em conflitos recentes de refugiados numa situação de absoluta penúria e subhumana. Então, eu acho que é preciso muita atenção de todos os lados, de um esforço concertado, humanitário e pela reconstrução, por reencontrar o caminho da paz. Agora, Vila, esse caminho da paz é possível sem que se tenha 2 estados? Tem de ter 2 estados, mas o Hamas não quer um Estado palestino. A antiga OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, e todos os grupos que compunham, eram grupos fundamentalmente laicos, Al-Fatah, ou Al-Fatah, como quiserem, a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, etc. Né? Eram grupos laicos que compunham a OLP liderada, já falecido, pelo Yasser Arafat. Era assim. Aí foi fomentado, apareceu esses grupos religiosos, que tem a ver também com o que aconteceu lá no Irã, né? Com a Revolução Islâmica
Branca no final dos anos 70. E a grande questão é que o Hamas é um grupo terrorista, religioso, que usa, e eu concordo com o Gensler, a população civil como escudo, e é uma situação de impasse, porque a Convenção de Genebra, ela regula a guerra entre Estados. Só que, como o Gensler destacou muito bem, nós temos uma guerra entre um Estado e um grupo terrorista. Quer dizer, que regras são essas? E a dificuldade é que vai ser um impasse para Israel, porque se essa população que vai se deslocar para o sul da faixa de Gaza, a questão que vai escorrer vai aparecer uma questão humanitária, que vai ser atribuído o problema a Israel e não ao Hamas, né? Nessa luta ideológica para construir uma versão, que é uma versão falsa, porque quem criou esse incidente gravíssimo foi o Hamas, que invadiu Israel, degolou bebês, atacou festa rave, objetivo militar, né, com centenas de mortos, invadindo casas, todas as cenas que nós já assistimos. Então, vai criar-se um impasse, eu acho que vai ser de difícil solução. A ONU seria ideal. O problema é que a ONU, para resolver o impasse, ela hoje tem pouca autoridade e provavelmente nós teremos uma tragédia humanitária daquelas. E vamos ainda